Santa Maria, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abra nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo número 3. Vamos encontrar. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes pelos camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com eles em Jerusalém e em toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então sua mão tem a pá, que limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, e que nunca se apagará. João Batista, depois de mais de 400 anos de silêncio profético, que é o intervalo entre Malaquias e Mateus, o intervalo entre o Novo e o Velho Testamento, o Velho e o Novo Testamento, houve um grande silêncio. Havia tempo, havia cantos, mas não havia palavra nem profecia. E Deus levanta João Batista nesse período de escassez de profecia, e também no seu contexto histórico, no período de grande desordem política e desordem religiosa, porque as autoridades da época estavam corrompidas, governadas por homens maus, que quando o anjo do Senhor aparece ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ali, na época, era governada por Herodes, considerado na Bíblia o Herodes o Grande. Herodes esse,
homem sanguinário. A história vai dizer que qualquer um que se levantasse contra ele, e ele se sentisse ameaçado, ele mandava matar. Prova disso, que ele matou seus filhos, matou uma das suas esposas que mais amava, matou as suas sogras, matou mais da metade do sinédrio na época. Qualquer um que se levantasse contra ele, ele se sentisse ameaçado, ele mandava matar. E foi nesse contexto que João nasceu e que Jesus nasceu também. Que a diferença de um para o outro é questão de mês. E aqui, Lucas, no seu capítulo 3, em diante, ele vai anunciar o contexto histórico que João se levanta para pregar uma palavra de arrependimento para aquele povo. E Deus levanta João ali no deserto para pregar uma palavra de arrependimento. Mas quem era João? Um homem simples, que viveu e se criou na região das montanhas da Galileia, que se vestia em roupa de camelo, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestres, um homem estranho. Mas Deus, quando quer levantar, ele escolhe para confundir a cabeça dos poderosos. E João, por que Deus levantou João? Porque a profecia tinha sido feita no ventre da sua mãe, pelo anjo do Senhor. Quando o seu pai, o sacerdote Zacarias, estava exercendo a sua função de sacerdote, um anjo aparece a ele. Ele já é idoso, a sua esposa já é idosa, além de idosa estéril. Mas o anjo vem e aparece a Zacarias e faz uma promessa, dizendo que ele teria um filho, e que esse filho seria abençoado, cheio do Espírito Santo, e que ia conduzir aquele povo à libertação e o arrependimento. E Zacarias ali duvidou, porque na situação dele já velho, idoso, a sua esposa idosa, de avançada de idade, estéril, talvez ele tivesse orado tanto, mas ali já tivesse desistido daquela oração, daquela bênção. Mas Deus, no seu poder infinito, tinha guardado ali aquele pedido de Zacarias. E depois de muitos anos ele cumpriu para mostrar que ele era Deus. E o tempo é dele, e ele concede a bênção na hora e no dia que ele quer. E o anjo do Senhor, anjo esse chamado, é o anjo Gabriel, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 19, aparece a Zacarias e mostra a ele que Isabel ia ter um filho, e que ele ia colocar, e o próprio anjo escolheu o nome do menino, que o nome seria João. João esse que ia preparar o caminho para a vinda do Mestre Jesus Cristo. E o contexto que João nasceu era quando a região estava sendo governada pelo Herodes o Grande. E João cresce ali em conhecimento, em sabedoria, porque seus pais eram pessoas honestas, que serviam a Deus, que não havia dolo contra eles. A Bíblia vai dizer que eles eram pessoas honestas. E lá no mesmo capítulo 1 de Lucas, que fala, a partir do versículo 67, que fala os cantos de Zacarias. O próprio Zacarias vai profetizar para um menino. Porque era um período triste, como se vê no início,
corrompido com o meu político, que era corrompido também. E Zacarias, profetizando pelo menino, no versículo 73, 74, 75 e 76, vai dizer: que, libertados das mãos dos nossos inimigos, servíssemos sem temor e em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque aí, antes da face do Senhor, preparar o seu caminho. O profeta, o sacerdote Zacarias, profetizando para o seu filho, ele veio já nos alertar que o que ia acontecer com João, e ali se cumpriu toda a profecia que o seu pai fez para com o filho. E voltando para o texto que eu li, João aparece ali no deserto, pregando uma palavra de arrependimento e um batismo de arrependimento para aquele povo, depois de mais de 400 anos de silêncio. E João foi muito corajoso, porque qual é o homem que depois de 400 anos de silêncio vinha pregar uma palavra tão dura? Para todos, aqueles que se aproximaram, para todos os religiosos, para todos os governantes, e João veio pregando uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra profética dura. E Deus levanta João ali. E no versículo 1 do capítulo 3 de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio pregando uma palavra de arrependimento para aquele povo, porque aquele povo fazia há muitos anos que não viu uma palavra, estavam corrompidos por causa da política, dos governantes, e corrompidos por causa dos sacerdotes, que estavam corrompidos também. E no versículo 2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: vós que clamam no deserto, pregai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Ele ali foi pregando e citando a palavra do profeta Isaías. Ele veio pregando e anunciando o que o profeta Isaías, há muitos anos atrás, já tinha profetizado sobre João Batista. E João continua na sua pregação. E João tinha velho. E João, como eu citei no início, era uma pessoa estranha. Porque João tinha suas vestes pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus ombros, alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então entra com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era com ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Na sua palavra dura que João trazia, ali muitos se converteram e muitos se batizaram. Ali se cumpriu o que o anjo do Senhor falou para o seu pai Zacarias, quando ele anunciou o nascimento de João. Ele anunciou que muitos se converteriam daquele povo, através da palavra de João Batista. E muitos se batizaram, muitos foram batizados por João, pelo batismo de arrependimento de pecados. E vendo muitos dos fariseus, versículo 7, e vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura.
Produzis, pois, fruto de Deus dos saduceus, começando primeiro os fariseus, pelos fariseus. Os fariseus, quando era um movimento, e quando eles criaram a sua atitude era boa, porque eles vieram para combater as coisas erradas que existiam na época, mas depois eles deixaram e se corromperam com os poderosos da época, e eles, por se acharem conhecedores da lei, eles se achavam superior a todos. E ali João veio com uma palavra dura para eles, chamando eles de raça de víboras. Por que raça de víboras? Porque eles, apesar de ter o conhecimento, mas eles viviam uma vida corrompida. E os saduceus, que eram um movimento também, eles preferiam estar próximos dos governantes, próximos do templo, se beneficiando dos benefícios do templo. E João veio falando para essas duas classes, para que eles se arrependessem, para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. Na verdade, nós não só devemos se arrepender, mas devemos produzir fruto de arrependimento. Não é só se arrepender de boca. Não. É dar testemunho da sua vida que você se arrependeu dos seus pecados, que você se arrependeu das suas transgressões. Não é só pedir perdão ao A ou a B. É dar testemunho que você perdoou a pessoa mesmo. Perdoar não é ter amnésia, se esquecer. Perdoar é lembrar, mas lembrar sem ódio, lembrar sem rancor, lembrar sem raiva. Lembrar sem ter o coração de ligar uma ao outro, se acabe na mão. Isso tudo é um fruto de arrependimento. E nós que estamos na igreja, devemos exercitar cada dia frutos de arrependimento. Porque nós somos pecadores remidos, mas nós pecamos todos os dias. Por obras, por pensamentos, por palavra, consciente e inconscientemente. Até dormindo a gente pecamos. E isso nós devemos buscar a sua ajuda, suplicar a sua misericórdia, perdoe os nossos pecados, e que venha gerar em nós, no nosso coração e na nossa vida, frutos de arrependimento. E João veio falando para essa classe de pessoas. João vem falar com palavras duras.